Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de Maurício Tombini. Professor, buscar saber sobre psicanálise assistindo o Falando Nisso, por exemplo, pode ajudar o analisando? Se sim, como? Obrigado. Maurício, é uma pergunta muito simpática essa, mas que tem um precedente muito nobre. Os seus dois trabalhos sobre o início do tratamento, de 1912, 1913, o Freud faz considerações sobre como a gente deve lidar com essa experiência na nossa vida, né? Tanto do ponto de vista da disponibilidade que a gente precisa ter, quanto do ponto de vista do pagamento, quanto do ponto de vista da nossa atitude, dos nossos temores. E ele tem uma observação muito interessante e bastante esquecida, onde ele diz assim, evite falar da sua análise para seus familiares, para seus amigos, pô-la na internet, discuti-la no Facebook, colocar os momentos agudos no Twitter, não fazer isso. Porque vários motivos, né? Entre outros, as pessoas que estão com você, que vivem com você, vão sentir que a análise, se ela fizer algum efeito, ela vai produzir transformações. Nem sempre isso, por mais que as boas intenções surgiram, nem sempre isso é bem acolhido pelos que nos cercam. Afinal, nós estamos numa trama de relações. De repente, aquela pessoa começa a mudar, ela começa a alterar assim, as suas ênfases psíquicas, o seu modo de se questionar. E então, muito frequentemente, colegas, amigos e familiares acabam fazendo colocações que, no momento em que a análise começa a enfrentar resistência, começam a surgir dúvidas, começam a surgir os impasses, muito frequentemente, então, a gente vai pegar essas coisas e usá-las para justificar a nossa própria dificuldade em levar adiante nossa relação com o desejo e com as dificuldades que esse trajeto clínico assim exige. Mas sua pergunta se refere mais especificamente ao Falando Nisso, e eu estou entendendo assim ao material de discussão, de divulgação, por que não falar então em livros também, por que não falar em seminários, às vezes com o próprio analista que a gente frequenta, e como lidar com esse novo regime de aproximação e de visibilidade que os analistas têm adquirido na cultura e a oferta de leitura e de entendimento da psicanálise para leigos. Me parece que o cuidado básico sugerido pelo Freud é muito importante, né? Então, não ficar assim, não, porque eu vi Falando Nisso que isto que eu digo no meu sonho pode ser que queira dizer aquilo. Esse tipo de saber ele é completamente assim artificial, secundário, né? Ele é o saber da consciência que a gente mobiliza muitas vezes para se autodesconhecer. Mas há num outro sentido, a análise provoca questões, ela leva a gente, isso é um dos efeitos secundários mais benéficos que ela traz. Ela tira a gente dessa atitude cotidiana de eu não quero saber disso. Eu não quero saber daquilo. Eu estou bem com o que eu sei, com o meu condomínio, com o meu pequeno curral de relações, onde as coisas estão mais ou menos ditas e sabidas. Bom, ao desestabilizar essa nuvem de saber, muito frequentemente analisantes se engajam em atividades de descoberta, né? De estudo, de leitura, e vão um pouco assim como os alunos de psicopatologia, né? Se reconhecendo e reconhecendo melhor os seus sintomas e se inquietando com eles e querendo saber mais e lendo a respeito. Bom, isso tudo, como dizia o Freud, é mais trigo para o moinho da transferência, né? Tudo isso pode ser metabolizado, isso pode ser integrado, isso pode ajudar o tratamento, sim, porque faz avançar a relação de intensificação e de entrada no discurso do psicanalista, como diria o Lacan, mas também, igualmente, pode servir como fonte de resistência, como fonte de produção de autoridades imaginárias ou de desestabilização para modalidades de transferência eventualmente um pouco assim frágeis, iniciais ou em esboço. Gente, falando nisso,
visa uma conversa, visa um trabalho de inquietação com vocês, mas não substitui a análise. Gente, para o divã e depois falando nisso. Um texto que eu recomendo para avançar um pouco essa ideia do que é a relação com o que se fala sobre a psicanálise na cultura e a própria experiência de cada um, é esse trabalho do Contar do Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta, pela Allegro. Acho que vai sair uma nova edição Publifolha, né? 3 estrelas desse trabalho, que é muito bom, eu recomendo aos meus alunos. Ele é bastante fluido, bastante acessível e rigoroso nos pontos que concernem assim a inserção da psicanálise na vida cotidiana. Quem quiser se inscrever no canal, clique no Quero um Tamovebo aqui embaixo e receba em primeira mão nossos episódios do Falando Nisso.